Aleluias. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Você pode tomar teu lugar. Você que ainda não fez, tem a liberdade de ofertar e dizimar. Os gasofilácios estão ali atrás. Nós cremos nesse princípio como igreja de dízimos e ofertas. Você que nos assiste em casa, vai aparecer na tela. Você também pode fazer a tua oferta. Você também pode contribuir para o avanço do reino do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. Eu quero falar sobre um encontro. Encontro em que Jesus se revela e através desse encontro Ele nos traz ensinamentos. Você que tem a tua Bíblia, abra comigo em João 4. Texto bastante conhecido. O encontro que com certeza você já ouviu a respeito, você já leu a respeito. Aonde o Senhor Jesus encontra com uma mulher samaritana. E grandes coisas o Senhor vai nos ensinar nessa noite através dessa palavra. A palavra do Senhor nos diz em João, capítulo 4, nos diz assim: por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e partiu uma vez mais para a Galileia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Indagou-lhes a mulher: Senhor, tu não tens como que pegar água e o poço é fundo. Aonde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar outra água. Até aqui, irmãos, por enquanto, mas fique com a tua Bíblia aberta. A palavra nos fala que Jesus estava voltando de Judeia para a Galileia. E no versículo 4 diz que era necessário que Jesus atravessasse por Samaria. Jesus achou necessário atravessar por Samaria, porque tinha outros caminhos que não precisava passar por Samaria. Tinha outros caminhos porque os judeus não passavam em Samaria. Os judeus e os samaritanos não se davam. Eles eram intrigados, eles não se toleravam. Por quê? Porque quando
logo que o rei Salomão morreu, Israel foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. As 10 tribos ficaram para o reino do norte e se separaram de Judá. Só que o reino do norte, os reis, eles desagradavam muito o Senhor. Eram reis ímpios que levavam o povo a pecar contra o Senhor. Então a Assíria tomou o reino do norte e tirou algumas pessoas de Samaria, levou cativo e mandou outros estrangeiros para morarem em Samaria. E ali, os israelitas que ficaram, acabaram se casando com os estrangeiros que vieram. E daí dessa mistura, nasceu o povo samaritano. Um povo que misturou a sua crença. Um povo que acabou acreditando em Deus, mas misturando a crença em Deus com outras crenças por causa dos outros povos que vieram morar ali. Mais tarde, porque Judá também desagradava o Senhor, também foi levado cativo para a Babilônia, como a pastora abriu aqui no início do culto. E quando eles retornaram para a reconstrução dos muros, reconstrução das cidades, os samaritanos tentaram se aproximar dos judeus, mas os judeus não quiseram, porque os samaritanos eram um povo que eles julgavam impuros, porque houve uma mistura, não eram só israelitas, eram outros povos que se casaram com os israelitas e ali tiveram filhos que aos olhos dos judeus não eram dignos de ter comunhão. Então, quando a gente fala que os judeus e os samaritanos não se davam, isso era muito sério, porque eles não usavam nem o mesmo utensílio. Se um samaritano usasse esse copo jogava fora. Se um samaritano pegasse esse microfone era jogado fora, porque eles eram considerados impuros pelos judeus. Só que Jesus, sendo judeu, achou necessário passar por Samaria. Mas não era o único caminho. Tinha um caminho pela costa do Jordão, tinha um outro caminho, esse era o caminho mais curto. Só que Jesus não estava com pressa, porque ele parou no poço. Então Jesus não passou por esse caminho porque era mais rápido. Jesus achou necessário ter um encontro com uma mulher naquele lugar. Amém? Glória a Deus por esse judeu que não tinha medo de se tornar impuro. Jesus, ele tocava o leproso e não ficava impuro. Ao contrário, o leproso ficava curado. Jesus sentava à mesa com os pecadores e ele não se tornava um pecador. O pecador restituía aquilo que devia. Jesus, ele tocava o defunto, ele tocou o esquife de um menino que estava sendo levado pela sua mãe. E ele não se tornou impuro. O defunto ressuscitou. Este é o Jesus que naquele dia achou necessário passar por Samaria. E a palavra nos diz que ele sentou à beira da fonte do poço. E no versículo 7 diz que uma mulher veio tirar água. E Jesus pediu para ela: dá-me um pouco de água para beber. Aquela mulher ficou pensando: mas como que você, um judeu, me pede água? Se um judeu não pode nem falar com nós, você vai tomar água no meu cântaro? Ele disse para ela, no 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva.
existe uma fonte, um rio que nasce no trono de Deus. E essa água é pura, essa água é limpa, é essa água que gera vida. E é essa água que Jesus tem para dar. Ele disse: se você soubesse quem é que está aqui te pedindo água, você ia pedir água para mim. Mas você sabe quem está aqui, né? Então nesta noite você pode pedir água. Porque a fonte se faz presente neste lugar. Aleluias. Glória a Deus. No 11, a mulher vai dizer para ele: tu não tens como pegar água. O poço é fundo. Aonde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Aquela mulher, como samaritana, porque nessa mistura desse povo, como eles não podiam ir a Jerusalém para adorar, eles criaram um templo aonde eles adoravam. Então eles conheciam a lei, eles conheciam a Escritura, só que eles não ficaram só no que Deus ensinava, eles misturaram as coisas. Então quando ela falou aqui, ela conhecia Jacó, ela conhecia a lei. Por acaso você é maior que o nosso pai Jacó? Jesus é muito maior que Jacó, muito maior que Abraão, muito maior que Moisés. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus enviado à terra. E aí Jesus diz para ela: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Eu quero me deter um pouco aqui, porque Jesus disse: quem beber dessa água terá sede outra vez. Quem bebesse da água física daquele poço, teria sede. Se eu beber essa água aqui, eu vou matar minha sede agora, mas daqui a pouco eu vou ter sede, porque é o meu corpo físico. Só que no espiritual, Jesus quis dizer assim, ó: essas crenças que vocês têm, essas coisas que vocês acreditam, esses lugares que vocês vão ter sede outra vez, porque isso não sacia. Mas quem beber do Cristo nunca mais terá sede. Então, se nós estamos buscando ainda em outros lugares, nós não experimentamos a água viva. Porque quem beber desta água que Jesus fala na palavra, nunca mais terá sede. Nunca mais quer dizer nunca mais. Nunca mais. Jesus vai nos preencher de uma forma a nos saciar, que não existe um outro lugar que nós vamos buscar algo que só Ele pode nos dar. Então questão é que água nós
bebemos. Porque se nós bebemos da água viva, Ele disse que não teremos mais sede. Nós podemos passar por alguns momentos na nossa caminhada de dificuldade. Porque ser cristão não nos isenta das dificuldades. Não nos isenta de adoecermos, não nos isenta de passarmos por algum tipo de tribulação. Não. Mas isso não vai nos levar a buscar em outra fonte. A nossa fonte é Jesus. Então, nos momentos difíceis da nossa vida, nós vamos até Ele. Nós nem pensamos em ir em outro lugar, porque nós sabemos quem Ele é. Esse encontro que essa mulher teve com Jesus naquele poço, é o encontro que eu e você tivemos, que mudou a nossa história, que mudou a nossa vida e que mudou a nossa caminhada. Um dia eu me encontrei com Ele e você se encontrou com Ele. E isso mudou a tua história. Isso mudou a tua vida. Mas talvez pode acontecer que a gente tenha tido um encontro com a igreja, um encontro com a religião, um encontro com os usos e os costumes, e não tivemos ainda o encontro com o Messias. Porque estar na igreja, vir aos cultos, não quer dizer que nós encontramos com Ele verdadeiramente. O encontro com Jesus real muda a história do homem. O encontro com Jesus real liberta o homem do cativeiro. O encontro com o Cristo das Escrituras nos faz nova criatura. E então, nós não queremos nenhum outro, porque não existe nenhum outro. Então a mulher disse para ele, mas Jesus falou antes um pouquinho, ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Quando nós nos encontramos com o Cristo, verdadeiramente, nós olhamos para a eternidade. Por quê? Porque o Espírito dele está dentro de nós, linkado com a eternidade. Não tem como nós ter um encontro real e verdadeiro com o Cristo e ficar focado nesse mundo, nas coisas daqui. Não somos, sabemos que nós necessitamos dessa nossa vida material. Eu estou falando de apego. Eu estou falando de doar a vida por algo que vai ser corrompido pela ferrugem, por algo que a traça vai roer. Quando nós encontramos com o Cristo realmente, os nossos tesouros, eles são acumulados em outro lugar. Por isso que nós entendemos que a partir do encontro real com o Cristo, com o Evangelho, nós já ficamos pensando no dia do retorno do nosso amado. Ele vai retornar. E os nossos olhos anseiam por isso. Porque a palavra diz que todo olho verá. Então, se eu e você ainda estivermos vivos aqui, nós vamos ver o nosso amado Jesus Cristo retornando.
os nossos olhos fitos nesse lugar. Há algo dentro de nós que anseia pela eternidade. É o Espírito dele que habita em nós. E a mulher então disse assim: dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise mais voltar aqui. Diante de tudo isso, ela disse: eu quero isso. E talvez você um dia você disse: eu quero. Por isso você está aqui. Só que Jesus, no 16, Jesus disse para ela: vai, chama o teu marido e volta aqui. No 17, está escrito assim: confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é o teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Quando aquela mulher disse: eu quero beber dessa água aí. Ah, você quer beber desta água? Não é de qualquer jeito, não. Jesus disse: chama o teu marido. A palavra diz que ela confessou que ela não tinha marido. Jesus, ele sabe tudo a nosso respeito, tudo. Mas quando nós queremos Jesus, existe um processo. Antes aquele banner era aqui. Daí a gente sentava ali e lia: arrependei-vos. Mas está escrito lá: arrependei-vos. Para nós termos Jesus, nós precisamos arrepender. Reconhecer a nossa culpa, reconhecer quem nós somos e o quanto necessitamos de um Salvador. Jesus sabia, porque Ele sabe todas as coisas. Mas aquela mulher disse: Jesus, eu não tenho marido. A Bíblia não relata se os maridos morreram, se ela era separada, a condição que ela vivia. Mas para Jesus dizer assim, ó: e esse com quem tu agora vives não é teu marido? Ela não estava vivendo de uma forma correta diante das Escrituras. Então Jesus, ele nos chama para esse lugar onde nós olhamos e dizemos: eu sou essa pessoa, mas eu quero Jesus, e por isso eu me arrependo e confesso. Porque há perdão para o arrependimento. Então a nossa parte parece a mais difícil, mas ela é a que nos traz a liberdade. Quando nós nos arrependemos e confessamos. Então Jesus, para que essa água jorre, não dá para ter impedimento. Tem que estar desobstruído. Se nós tivermos entulhos, pecados ocultos, pecados não confessados, nós não reconhecer, porque às vezes os fariseus, eles conheciam a lei, eles conheciam tudo, eles se achavam
tão bons. Só que Jesus disse, não tem ninguém bom. Bom é só o meu Pai. Então nós não somos bons, nós somos pecadores, alcançados pelo favor do Senhor Jesus. Mas se tirar o favor de Deus, o que sobra em nós? Então Jesus, Ele disse, olha, eu tenho essa água, mas você não pode achar que é de qualquer jeito. Nós não podemos achar que nós caminhamos anos e anos e anos com Jesus, sem confissão de pecado, sem arrependimento. Nós estamos nos iludindo. Nós precisamos reconhecer quem somos e levar para a cruz. Confessar as nossas faltas. Quando confessamos para Deus há perdão, quando confessamos para alguém a cura. Então, tudo isso é para o benefício nosso, o perdão e a cura. Pensa quanta tristeza talvez tinha na vida daquela mulher. Como será que foi a história dela? Passou por 5 maridos, estava no 6º que nem era marido. Será que ela era uma pessoa que não tinha nada de ferida, nada de fraqueza, nada de fragilidade, nada de frustração? Com certeza tinha. Mas ela encontrou com aquele que podia mudar essa história e mudou a história dela. E aí, Jesus falou para ela isso e ela disse, olha, os nossos pais adoravam sobre esse monte. Mas vós, judeus, dizeis que é Jerusalém que é o lugar onde se deve adorar. Então os samaritanos tinham feito um local de adoração naquele monte, Gezerim. E os judeus adoravam lá em Jerusalém. E Jesus disse, olha, no 21 Jesus disse para ela, mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ela perguntou para Jesus, onde que é certo adorar? É aqui, é em Jerusalém? Onde que é? Jesus disse, não. Está chegando a hora em que você vai adorar aqui, dentro desse pavilhão. Você vai adorar lá na tua casa, você vai adorar lá no teu trabalho, você vai adorar lá na praça, você vai adorar onde você estiver. Porque Deus é espírito e Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. E o que é adorar em espírito e em verdade? Você já se perguntou? A palavra diz que Jesus disse que o Pai procura para seus adoradores aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aqueles que adoram com a sua vida,
que adoram com tudo que tem e com tudo que são. E às vezes nós confundimos adoração com música. A música, ela faz parte da adoração, mas é uma pequena parte. Porque o que conta não é a música que está sendo tocada, mas a vida do que está adorando, como que é a conduta. Isso é a adoração. Porque a música faz parte, mas não é o todo. Isso não só na música. Aqui nós adoramos em forma da dança. Não é os movimentos. É a conduta de quem se movimenta. Nós adoramos trazendo a sua palavra. Mas não é a eloquência da palavra, é a conduta de quem ministra a palavra. Nós adoramos servindo os irmãos com o diaconato, por exemplo. Mas não é só a organização do templo, é a conduta daqueles que fazem isso. Então a nossa adoração, ela não é só isso que nós conseguimos expressar, que é visível. Mas é a nossa conduta. E esse lugar exige de nós. Exige muito de nós. De cada um. Porque todos nós somos adoradores. De alguma forma, nós adoramos o Senhor. Com a nossa conduta, nós glorificamos Ele, ou nós entristecemos Ele. Então que nós venhamos a entender que a adoração é muito mais do que aquilo que nós conseguimos enxergar como movimento. Deus quer de nós uma conduta reta com a sua palavra. Porque lá em Isaías, Deus vai falar sobre isso. Se você quiser abrir ou só me acompanhar, Isaías 29, 13. Isaías 29, 13 nos diz assim: Eis que assim declara o Eterno, visto que esse povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Esse em espírito e em verdade é de todo o coração. Essa é a adoração que Deus quer. Que nós venhamos a crer que Ele é o único Deus verdadeiro. Único. Não tem nenhum outro. Essa mistura que aconteceu lá em Samaria não pode acontecer no nosso meio.
Nós não temos outros deuses. Nós temos um único Deus. A Ele nós clamamos, a Ele nós buscamos e a Ele nós nos entregamos. A mulher, no versículo 25, ela disse assim para Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Aquela mulher era de Samaria. E ela disse: eu sei que vai vir um Messias chamado Cristo. E quando ele vier, ele vai deixar tudo muito claro. Ele vai trazer assim uma clareza de entendimento. E Jesus disse para ela: eu que te falo, sou o Messias. Pensa, o Cristo achou necessário passar por Samaria para se revelar para aquela mulher. Ele se revelou para essa mulher samaritana como o Messias. Como que ele se revelou para você? O que Jesus é para você? Ela disse: olha, para vir o Messias e ele vai deixar tudo muito claro. Ele já veio, né? Ele estava lá com ela. E nós o conhecemos por causa da palavra e da obra da cruz. Mas nós sabemos, com toda a convicção, em quem temos crido. No Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Então essa mulher larga aquele cântaro e vai para a cidade anunciar que tinha encontrado com o Messias. E muitos se converteram em Samaria. Muitos vieram até ali onde Jesus estava e pediram para Jesus ficar ali com eles uns dias. Jesus ficou 2 dias com eles. Jesus, ele quer alcançar aquele que a religião julga impuro. Se fosse pelos religiosos, essa mulher nunca teria tido acesso. Só que não é pela religião, é pelo Cristo que se revela. E a palavra diz que aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Eu e você bebemos dessa água viva. Por isso nós não teremos sede. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. É dizer que nós precisamos ter a revelação do Cristo real nas nossas vidas. O Cristo das Escrituras. O Cristo que decidiu parar na beira de um poço para encontrar com uma mulher que era considerada impura pelos judeus. Todo samaritano era. Jesus, o que ele mais quer é esse encontro real
nosso e dele. Não vai mudar nada para ele, mas para nós muda tudo. O Cristo, o Filho de Deus, o Deus Altíssimo, Ele quer ser adorado, não porque Ele precise da nossa adoração, não. Nesse momento tem no céu está aquela declaração: Santo, 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 Santo. Ele é santo, Ele é santo. 24 horas, não para. Então, Deus não precisa de mais adoração. Nós é que precisamos adorá-lo. Porque se nós o adorá-lo em espírito e em verdade, nós vamos ficar parecidos com Ele. Se coloque em pé. Deus, nós te damos graças pela Tua palavra, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é suficiente em quem o Senhor é. O Senhor não necessita de nada, o Senhor é pleno. O Senhor é soberano. Não há ninguém que se compare a Ti, não há outro igual, não há ninguém que possa sequer se aproximar da Tua grandeza e da Tua soberania. Mas a Tua palavra diz que Jesus achou necessário ir até aquele lugar. Porque Jesus olha com compaixão para o povo. E Ele conhece a nossa necessidade de aproximação. É nós que precisamos nos aproximar dEle. É nós que precisamos de um encontro real e verdadeiro com o Cristo das Escrituras. O encontro que muda a nossa história, que muda a nossa condição. O encontro que é capaz de nos dizer assim: sim, Jesus, eu vou confessar para você, Jesus, que eu não tenho. Assim como aquela mulher confessou: Jesus, eu não tenho marido. Eu posso chegar para Jesus e confessar: Jesus, eu tenho essa e essa e essa e esse pecado. Esse encontro que vai mudar a nossa história. O Henrique vai louvar o Senhor. E nesse momento, pensa quem Jesus é para você. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te
falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Quando aquela mulher foi à cidade, algumas pessoas voltaram com ela. E no versículo 42 eles disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Essa convicção precisa estar gravada no nosso interior. Quem é o Cristo, o Salvador do mundo? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Amém. Sexta-feira temos sala de oração às 8 horas. Se você quiser vir estar conosco, louvando, orando, intercedendo, declarando quem Ele é, venha, faça parte. Sábado, amanhã integra às 8. Quem quiser conhecer mais do Mevan, pode vir aqui na igreja, 8 horas. Sábado, reunião de jovens. Culto, domingo, culto de ceia. Você que puder, você pode, traga um alimento, separe uma oferta. É sempre levantada uma oferta no culto de ceia, para que a nossa mesa sirva outras mesas. Que Deus abençoe a cada um de vocês, e vocês tenham o restante de semana abençoado. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo precioso na Tua presença.
Te agradecemos, Deus, pela Tua palavra, pelo mover do Teu Espírito. Cremos que o Senhor é aquele que completa a obra em cada um de nós. Eu peço, Pai amado, que o Senhor abençoe os meus irmãos, aqueles que nos acompanharam pela internet, aqueles que ainda irão ver essa palavra, que sejam tocados por Ti, Senhor Jesus. E que os meus irmãos sejam levados em segurança, Senhor. E que tenham o restante de semana abençoado na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem.